Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, boa terça-feira para nós, começando a nossa terça-feira aqui no programa Sempre com Você. Pois é, gente, e hoje, terça-feira, é dia de a gente falar de temas religiosos aqui, para ainda mais, espiritualizarmos. E daqui a pouquinho, então, o padre Adriano Stevanelli vai estar com a gente, ele é diretor do ITEL, e vai bater um papo com a gente aqui no programa Sempre com Você. Falei ontem, repito hoje, vamos falar de Jesus. Será que você o conhece verdadeiramente? É sobre Jesus que nós vamos falar hoje aqui no nosso programa. Se quiser participar, você já sabe, 33491015, mensagem de texto no 993470532. O programa é feito com muito amor e com muito carinho pra você, tá bom? Então, daqui a pouquinho o padre Adriano tá aqui pra gente conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. E aí vem um questionamento, mas será que a gente conhece Jesus de verdade? Ou será que a gente acha que conhece? Tem uma frase de um santo que eu não lembro agora de quem é. Acho que, se não me engano, é Santo Agostinho. Ele diz assim, que a gente só conhece Jesus de verdade, só faz a vontade de Jesus de verdade quando a gente faz a vontade dele sem reclamar. Ou seja, sem falar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não, eu faço de fato a vontade de Jesus. Então, aí eu amo Jesus, aí eu o conheço. Fica ligado, então, no nosso programa de hoje, tá bom? E falar nisso, como eu falei pra vocês, tem hoje também, além da entrevista, tem os nossos quadros de hoje, Seu Direito, Pra Viver Melhor, a Dica do Dia. Temos muitas coisas pra vocês aqui hoje. Então, não sai daí. Só quero lembrar que nós ficamos até às 14h30 aqui, tá bom? Então não muda de canal, fica ligado no nosso programa de hoje. E vamos rezar? Vamos rezar como fazemos todos os dias aqui, agradecendo a Deus porque estamos aqui, mais uma oportunidade, de louvarmos e bendizemos o nome do Senhor. E hoje, Padre Kolbe, o nosso fundador, nos diz assim: o mérito vem pelo sofrimento e na medida do sofrimento. O mérito vem pelo sofrimento e na medida do sofrimento. São Maximiliano Kolbe. É que sofrer é ruim, E como o sofrimento causa dor, a gente não consegue encontrar graça no momento de dor. E a gente compreende, isso é compreensível, isso é humano, nós somos humanos. Mas aí Padre Kolbe vem dizer assim, olha, que o mérito vem pelo sofrimento e na medida do sofrimento. Antoniela, então, quanto eu mais sofrer, maior vai ser a graça de Deus? Por que não? Tá sofrendo muito, meu irmão? Tá chegando a hora da graça, tá chegando a hora do mérito, tá chegando a hora do louvor. Tá chegando a hora da gente perceber que esse período de sofrimento veio para acrescentar na nossa vida, mudar, transformar, trazer renovo para nós. E que quando chegar a bonança, que é o que nós esperamos, não é mesmo? A gente possa contemplar o Senhor agradecendo, porque nós vamos viver essa alegria, esse mérito com mais graça. Entendendo que eu sofri tudo lá, não como uma recompensa, porque a gente não vive com Jesus por trocas. Mas nós vamos perceber que nós vamos dar muito mais valor nos momentos de graça. Já pensou se a gente tivesse só alegria na nossa vida? Os momentos felizes, os momentos alegres, os momentos bons, provavelmente passariam despercebidos. Ou seria apenas mais um. A gente precisa do sofrimento para aprender a crescer. Por que eu quero me livrar do sofrimento se o próprio Jesus não foi poupado dele? Parece, besteira eu dizer isso. Mas Jesus tinha um poder sobrenatural. Ele era o Filho de Deus. Nós também somos filhos de Deus. É que nós não percebemos que Jesus, veio à nossa humanidade para mostrar pra gente que a gente pode ter um pouco dele também. Jesus se fez humano para que a gente pudesse perceber não somente que nós somos como Jesus na humanidade, mas que também veio provar para nós essa nossa relação filial com Deus, de que nós somos filhos de Deus. Então, da mesma forma, quando eu sou filho de Deus para receber coisas boas, eu tenho que entender também que se o próprio Filho de Deus não foi poupado do sofrimento, por que é que eu, reles mortal, serei? Talvez seja difícil a gente compreender, porque quando a dor dói, ela dói. E eu sempre costumo dizer assim, a dor dói em quem sente.
né? Você só pode falar que você sofre preconceito se é você que sofre preconceito. Você não pode falar da dor do outro. Se o outro está passando por uma dificuldade, você não pode falar que é frescura do outro, porque não é você que está sofrendo. Então, como o sofrimento dói em quem sente, a gente sente essa dor, só nós podemos calcular o tamanho dessa dor. E assim também só nós poderemos viver a graça de Deus de forma plena em nossa vida. Só nós vamos compreender quando a bonança chegar. E eu quero rezar por você, eu quero estar com você em oração, para que todo esse momento difícil possa passar. Mas que você não possa somente passar por ele como alguém que está ali vegetando. Não. Que você possa passar por ele como alguém que lutou, alguém que venceu, alguém que conseguiu e alguém que alcança as graças de Deus. Por isso, meus irmãos, rezemos juntos, pedindo clara a intercessão de Nossa Senhora. A mãe do sofrimento, a mãe das dores. Maria que sentiu profundamente essa dor junto com Jesus. E eu tenho certeza que no nosso sofrimento ela também está ali, junto com a gente. Ela caminhou no Calvário, quanto ela sofreu vendo seu filho ser crucificado, quanto ela sofreu vendo seu filho carregando a cruz. E o quanto ela, como mãe, sofre ao nos ver nesse mesmo percurso. Jesus não fica alheio aos nossos sofrimentos. Maria não fica alheia aos nossos sofrimentos, pelo contrário. Quando a gente está sofrendo é que a gente sente aquele abraço forte. Às vezes a gente não consegue perceber porque a dor nos cega. A dor às vezes nos tira os sentidos. Mas é nesse momento que nós somos acolhidos, que nós somos abraçados, que nós somos carregados no colo. O mérito vem pelo sofrimento e não é a medida do sofrimento. Tá sofrendo muito? Aguenta firme aí que a graça vai ser grande, meu irmão. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Imaculada Conceição, rogai por nós. Muito bem, gente. Gente, o pessoal fala assim em casa, né? Antônio, ele tá falando que eu tô sofrendo um monte. Gente, espero. Sabe, viu aquele textinho, né? Nas redes sociais tá lá, né? Olha, eu não vejo a hora dos humilhados serem exaltados. É mais ou menos por aí, gente. A gente vai, né? Continuando na graça de Deus, caminhando sempre, firmes e fortes, e esperando o momento da exaltação, né? Tamo junto, tá? Só quero dizer pra vocês que nós estamos juntos nessa. E por falar, né, estamos juntos, nós queremos, claro, como falamos ontem também, rezamos aqui pela situação de Brumadinho, eu quero estender, né, nossa solidariedade como emissora de televisão e também como cristãos católicos. Inclusive, o Papa Francisco, agora na Jornada Mundial da Juventude do Panamá, terminou domingo agora, ele disse assim: quero exprimir a minha dor pela tragédia que atingiu o estado de Minas Gerais no Brasil. Recomendo a misericórdia de Deus a todas as vítimas e, ao mesmo tempo, rezo pelos feridos e exprimo meu afeto e proximidade espiritual às suas famílias. Papa Francisco. E agora nós temos também uma sonora com o Bispo Auxiliar de Belo Horizonte, Dom Vicente de Paula. Ele esteve no local, foi lá, né, como representante da nossa Santa Igreja, também ver a situação. É uma fala até mesmo comovente para nós, mas para provar que a nossa igreja está presente, né? Não somente em gestos concretos, mas também em oração, e nós somos convidados para isso. Então convido você agora a ouvir, né, essa fala de Dom Vicente de Paula, Bispo Auxiliar de Belo Horizonte. Padre Renê e eu passamos hoje o dia no local da tragédia, e para ter acesso lá aqui por Brumadinho a gente tem que ter todo um caminho especial pelas estradas de chão, e como as pistas estão interrompidas, nós tivemos acesso por uma ponte de arame que, do outro lado, alguém esperou a gente. Outro padre, que é o Padre José, nos levou, então, até a Igreja Nossa Senhora das Dores, que ali a igreja, do lado tem um campo de futebol e o centro comunitário. Ali, as equipes de resgate fizeram o seu espaço de trabalho. Então nós pudemos conversar com todos os comandantes, Exército, bombeiros, o embaixador de Israel já com a sua equipe trabalhando, e visitamos podemos ver a barragem toda, a lama, né? O desastre, ou o crime, como a gente tem entendido.
E de fato, as cenas, a lama, os bombeiros exaustos, os helicópteros muitos chegando, corpos, enfim. É uma sensação de horror, não tem por que negar isso a quem nos acompanha, porque é o horror misturado e vem a indignação, revolta, mas ao mesmo tempo a força da fé que nos move para a solidariedade. Então abraçar cada coronel, comandante, não importa a patente, todos humanos, sensibilizados, alguns até já também emocionados, pedindo bênção e a gente rezando. Então foi um momento assim de uma profunda comunhão eclesial com todos os setores que estão trabalhando nesse momento. Nós queremos agradecer, então, também a TV Horizonte, né, a equipe de jornalista TV Horizonte, que também está a par de toda essa situação lá. Lembrando que nós continuamos em oração, nós que somos cristãos, pedindo, né, a Deus pelo resgate de todo ser vivo, sejam os animais, as pessoas, né, que estão lá. E pedir também consolo para o coração dessas famílias, né? Só, como eu disse, a dor dói em quem sente, né? Então, só eles sabem de fato o que eles estão passando. A nós não cabe julgar e cabe rezarmos. Esse é o papel do cristão. Muito bem, gente, hoje nós vamos falar, né, sobre Jesus. Você conhece Jesus? Às vezes eu acho que eu conheço, às vezes eu falo assim, eu acho que eu estou entendendo meio errado o que ele quis dizer. Porque eu acredito que a gente vai conhecendo Jesus quando a gente vai conhecendo as Escrituras, né? Sabendo quem ele é, descobrindo de fato, principalmente quem ele é na nossa vida. Porque ele pode ser, né, aquela imagem, ter toda a sua história, mas e na minha vida quem é Jesus? Acho que vale a reflexão para hoje também. Então eu convido com muito carinho mais uma vez aqui, Padre Adriano Stevanelli, tá aqui de novo. Demorou, mas voltou, né, Padre? Pois é, eu fiquei mal acostumado e voltei. Sua bênção, Padre. Que bom te receber mais um dia aqui, pra gente bater um papo, né, sobre Jesus. E esse cara, gente boa, né, Padre? Pois é. Ele marca profundamente a nossa vida, exatamente por isso. A gente sempre volta e meia, volta nele, né? Porque encontramos nele o sentido da totalidade da nossa vida. Por isso é sempre muito bom falar de Cristo, um grande mestre. É verdade. Então, antes de a gente aprofundar nesse assunto, eu vou chamar uma dica, até para o senhor também quiser anotar essa dica, porque agora a gente dá dica do dia a dia aqui, para facilitar a vida de quem está em casa. E a nossa dica de hoje é sobre a roupa dura. Sabe quando a roupa fica meio estática, assim, meio durona? Então, a gente vai ensinar para vocês como faz para tirar tudo isso daí. Vamos conferir? E a nossa dica de hoje é para a roupa dura. Isso mesmo. Recorte 12 pedacinhos de 30 centímetros de papel alumínio. Faça uma pequena bola e deixe-a bem compacta. Depois pegue uma outra folha e repita o processo em cima da bolinha que já fez, até que as 12 bolinhas criem uma bola de 9 centímetros de diâmetro. Então coloque na secadora para reduzir a eletricidade estática. Essa foi a nossa dica de hoje. Viu só, gente? Vai juntando as bolinhas de papel alumínio. Muito legal essa dica, viu? Espero ajudar. Aliás, acho que quem testar essas dicas que a gente tá dando aqui, quiser dar um feedback pra gente, é legal, né, Padre? Porque vai que também a gente dá uma dica furada, né? Seria muito bom, até pra confirmar, né? É verdade. Vai ter dica, gente, de muito mais coisas. Vai ter bastante dica pra você ter uma alimentação, mexer mais rápido na cozinha. Vai ter dicas de várias coisas aqui. Então, nosso programa, né, a nossa programação de 2019 já está apenas começando. E como eu disse para vocês, hoje recebemos o Padre Adriano Stevanelli aqui. A gente está falando sobre Jesus. Vamos falar, na verdade, né? Agora, então, para a gente começar mesmo, né, o nosso ano com a graça de Deus, nós precisamos, eu acho que, se a gente não conhece ou acha que conhece, conhecer Jesus ou reconhecer Jesus na nossa caminhada de fé, né, Padre? Certo. A gente pode olhar Jesus sobre diversos pontos de vista, né? Por exemplo, quando a gente olhou, se tornou muito conhecido os comentários sobre a análise psicológica de Jesus, de Augusto Cury, né? E ele diz que ele se converteu realmente estudando isso. Então, você pode abordar o tema Cristo sobre diversos pontos de vista. Seria interessante, talvez, eu situar quem está nos acompanhando, que a minha perspectiva é mais teológica, né? É uma visão específica da ciência, da teologia, sobre a pessoa de Cristo, que obviamente leva em conta
diversos outros elementos históricos, né, elementos bíblicos, com fundamentos bíblicos, sobretudo. Mas o que a gente diria é, fazendo uma abordagem de Cristo, eu trago sempre o exemplo das pessoas. Quando temos a pretensão, às vezes, de dizer, eu conheço fulano, né, eu te conheço. É uma frase um pouco ousada, o mesmo vale para o mistério de Cristo, porque em Cristo, a pessoa do Verbo de Deus, do Filho de Deus, nós temos que considerar a complexidade desse mesmo mistério partindo do fato de que Jesus é verdadeiro Deus, sem deixar de ser verdadeiro homem. As naturezas nele, que são distintas, nunca estão separadas, mas nós não podemos nunca, no equilíbrio da nossa compreensão do mistério de Cristo, valorizar um aspecto esquecendo do outro, né? Como você mesmo disse ali na hora da oração, mas foi Jesus. Né? Com isso, nós estamos cometendo quase que uma meia heresia. Por quê? Uma heresia em que sentido? Nada da divindade de Cristo diminui do sofrimento, por exemplo, da sua humanidade. Né? Não existe o desconto. 90, Jesus é 101. Deus significa que ele vai diminuir 99 humano. Não. Os dois elementos, as duas naturezas vão na mesma proporção. Então o que eu digo? É um mistério da pessoa do homem Deus Cristo. A gente tem que tomar cuidado com as abordagens onde eu digo eu conheço Cristo. Essa frase ela pode ser muito bem questionada como seria ousado. Aliás, quando é que a gente começa a conhecer bem uma pessoa? Eu digo até para quem é casado. Diz que depois que você come um quilo de sal, você começa a entender. Isso vale muito mais ainda para o mistério de Cristo. Se trata de um conhecimento que precisa sempre ser reconstruído e de um conhecimento que precisa sempre dar passos. Por quê? Porque existe o grande risco da gente criar um Jesus à nossa imagem, à nossa semelhança. Todos os grupos religiosos, os grupos dentro da própria igreja, têm visões de Cristo. Né? Essas perspectivas, elas não são erradas em si mesmas. Não estão equivocadas, mas é uma parte desse mistério e às vezes a gente esquece de um olhar mais integral. Essa é a tentativa da igreja quando fala de Cristo. Né? Nós precisamos olhar para o Cristo de maneira integral. Isso significa que nós não podemos ter uma visão seletiva de Cristo. Ou ressaltar em Cristo, de acordo com as nossas ideologias ou ideias, aqueles aspectos que a gente... Né? Porque você acaba criando, assim, um Jesus ou muito docinho, né? Doce de coco, né? Ou um Jesus que pega uma metralhadora na mão. E você justifica as duas coisas, né? Então você tem que tomar muito cuidado. Nós podemos projetar em Jesus os grupos, os movimentos, as pastorais. Né? A gente fala teologia da libertação. Alguns radicais desta teologia, o que fizeram? Viram Jesus um revolucionário armado. Né? Estou falando por favor de Deus. Por favor, me entendam bem. Muitos dos aspectos dessa reflexão teológica que é própria da América Latina trouxeram contribuições válidas e que o próprio magistério considerou e ratificou isso. Mas na radicalidade da análise, você acaba fazendo de Cristo o quê? Um líder político revolucionário. Não pode? Da mesma forma, às vezes, uma ideia muito pentecostalizada de Cristo, né? Para muitas seitas e muitos grupos, Jesus é um curandeiro. Jesus se torna um quebra-galho, né? É o médico, é aquele que está, parece que é aquele que está ao meu serviço. Eu tenho determinadas necessidades e Jesus é evocado como aquele que é aquele que vem dar resposta a todas as minhas perguntas. É verdade. Em Cristo nós encontramos a elucidação para os grandes mistérios da nossa vida humana, vida pessoal, a vida do mundo, né? Porque Cristo é Senhor também do próprio universo, não é Senhor só da alma. Né? E não podemos pensar também em um Cristo com o qual não tenha repercussões na dimensão social comunitária da nossa vida. Né? Um Cristo lá da fé, da minha fé, com uma visão, o outro extremo, uma visão espiritualizada, espiritualista, no sentido ideológico do termo. E você esvazia Cristo da dimensão existencial para nós. Né? Acho que quando a gente começa a rotular, a gente acaba tirando as características verdadeiras. Isso acontece com a gente também, né? Quando a gente rotula alguém, a gente tira a essência daquilo que a pessoa é. Agora, padre, compreendendo que Deus, né, é Jesus, a gente pode compreender também características de Cristo também no Antigo Testamento, por exemplo, no Novo? Porque você falava isso, né? No Novo Testamento nós temos a fala do próprio Jesus, né? E a gente vê um Jesus misericordioso, né? E a gente vê, teoricamente, lendo lá, como a gente fala, né, no Antigo Testamento, um Deus que, não que castiga, que eu não gosto nem desse termo, mas um Deus que
coloca as rédeas, né? Que ele mostra para o povo o que é certo, o que está errado. Não que Jesus não faça isso no Novo Testamento, mas é de uma forma mais doce. Então a gente pode falar um pouquinho dessa característica também, que Jesus tem essa característica desse Deus, mas também é amor, é misericórdia. Sim. Com certeza, quando a gente fala de Jesus no Novo Testamento, Jesus é a plenitude da revelação. Isso significa que a revelação é um processo muito demorado, que toda a Sagrada Escritura não faz outra coisa que preparar. Todo o Antigo Testamento é propedêutico, todo o Antigo Testamento é pedagógico para chegar à revelação plena em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vejam, por isso que quando os cristãos associaram a nova aliança aos textos do Novo, chamado Novo Testamento, a igreja decidiu e concluiu que esta revelação, ela não começou com Cristo. Ela começou já na antiga aliança desde Abraão. Então existe uma pedagógica intervenção e ação de Deus na história, e essa revelação é o quê? Um processo que culmina em Cristo. Então não tem por que nós não aceitarmos os textos bíblicos da antiga aliança. A igreja aceitou, inseriu no cânon, nos livros considerados inspirados e sagrados, aqueles livros da antiga aliança. Seria quase que uma aspas, apropriação de um livro sagrado de uma outra fonte religiosa, de uma outra comunidade religiosa. Por quê? Porque o cristianismo nascente entendeu que Jesus Cristo realizava as promessas do Antigo Testamento e ele nos dava, aí vem esse ponto interessante que você colocou, a plenitude disso. Significa o quê? Que a partir de então, até o Antigo, a imagem de Deus do Antigo Testamento tem que ser lida à luz de Cristo. Nós não podemos ir para o Antigo Testamento de mãos vazias a partir de agora. Nós temos que ir para o Antigo Testamento com uma chave de leitura, que ela é cristológica. É Cristo. Importante, né, Padre? Sem dúvida alguma. Vou dar uma pausa na nossa conversa, porque a gente tem mais um bloco, né, pra gente poder falar um pouquinho mais disso. E aí eu quero saber assim, né, quem é Jesus então? É difícil, será que a gente pode dar, né, diante de tudo isso que o senhor falou assim, né, falar, vou definir Jesus ou não podemos, né? Mas daqui a pouquinho a gente fala disso. Eu vou dar uma pausa, mas é bem rapidinho, gente, tá bom? O tempo de uma água, você vai lá, corre, toma sua água. Se quiser ligar, 3349-1015, fazer sua pergunta, 993470532. O Padre Adriano tá aqui para nos ajudar, tá bom? Nós já voltamos, não sai daí. Voltamos com o nosso Sempre com Você nessa tarde de terça-feira, hoje dia 29 de janeiro de 2019. Estou aqui com o calendário 2019 da Milícia da Imaculada em minhas mãos. Lembrando vocês que se receberam esse calendário no mês passado, todos os meses você vai ver, né, que tem algo para se destacar aqui embaixo. Como esse boleto, gente, ele é um boleto que vem pra gente poder falar para vocês aqui, né? Aqui na parte de baixo sempre vai haver um boleto novo para você ou colaborar ou destacar, caso tenha perdido o seu da revista Humilde. Então, todos os meses temos uma frase especial, uma mensagem do Frei Sebastião, uma mensagem do Papa Francisco. E esse calendário você pode evangelizar. Às vezes você tem aí na sua casa 3 milites. Você pode pegar esse calendário e dar de presente para alguém. Essa pessoa, às vezes, ela não é milite ainda, porque você é muito inteligente. E ao dar esse calendário, você vai falar para essa pessoa assim, olha, tem esse boleto, se você quiser nesse mês colaborar, no outro mês colaborar. Aí ela já começou a colaborar e você fala para ela, por que você não se torna milite? E aí a gente vai fazendo a nossa família crescer, tá bom? Mais informações? 3349-1015. Fala com a Rose, com a Ramona, com a Catarina. Elas vão atender você com muito amor e carinho, tá bom? Gente, uma coisa que é muito importante, eu preciso falar, porque hoje nós recebemos um telefonema aqui na TV, é que a Milícia da Imaculada não faz cobrança, tá bom? Ela não vai ligar na sua casa te cobrando, não vai mandar mensagem pro seu celular cobrando, não vai bater na porta da sua casa cobrando você, porque a sua colaboração, ela é do coração. Então não existe uma cobrança, não é um boleto que você paga por cobrança, não é isso, tá bom? A sua colaboração é uma doação real e espontânea do seu coração. Então se você receber um telefonema de alguém te cobrando, ou uma mensagem falando que a Milícia da Imaculada tá te cobrando, vocês podem ligar aqui no 3349-1015 que a gente tira as dúvidas de você, tá? Não pague ninguém que for receber na porta da sua casa, por favor. A sua colaboração é diretamente a nossa revista. E agora, então, recado dado para vocês, né?
Vamos descobrir mais um item para a gente aprender como viver melhor? Você sabia que dormir bem também é algo que faz a gente ter uma vida melhor? Vamos conferir. Repor as energias do dia com uma boa noite de sono é mais do que importante, é essencial. Um estudo da American Academy of Sleep comprovou que dormir bem é um dos segredos para a longevidade. Dos 2.800 participantes da pesquisa, os 46% que relataram insatisfação com a saúde tinham também má qualidade de sono. Uma outra pesquisa da Associação Profissional Sleep Societies afirma que quem sofre de insônia crônica corre 3 vezes mais risco de morrer em comparação às pessoas que não sofrem com o problema. Para os pesquisadores, o ideal são pelo menos 7 horas e meia de sono por dia. Gente, um dos grandes fatores, né, é a disciplina na vida da gente. Não tem jeito, né, padre? A gente, o senhor que estuda, dá aula e faz de tudo um pouco para dormir bem, tem que se disciplinar. Não vou dormir esse horário, né? Pode ter certeza que existe uma aula quando a gente dormiu bem e é um outro tipo de aula quando não dormiu bem. Aqui na TV também. Existe um programa quando a gente dormiu bem e outro programa quando a gente dormiu pouco. 7 horas e meia de sono dá um soninho bom, né? Deve ser por aí. E nós estamos hoje aqui recebendo o Padre Adriano Stefanelli, falando sobre Jesus, se você realmente o conhece. Será que você conhece Jesus? Pois é, Padre Adriano Stefanelli, então quem é Jesus? A gente pode ter não um rótulo, não quero usar essa palavra, né? Mas uma denominação, algo que a gente pode falar, não, Jesus é isso. Eu traria aqui presente essa pergunta que o programa faz hoje, que você está fazendo, é uma pergunta que Jesus mesmo fez, né? Reuniu os seus íntimos e perguntou o que o pessoal está falando de mim, né? Até ele voltar para o grupo mais íntimo, que Jesus, é óbvio, esperava uma resposta um pouco mais profunda sobre aquilo que é a sua identidade e o seu mistério. E vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro toma a palavra e diz, né, tu és o Filho de Deus, é uma proclamação já de fé. Uma coisa é o personagem histórico, Jesus de Nazaré. Outra coisa é você dizer que ele é Deus na terra, né? Então, existe em torno da pessoa de Jesus, para nós que cremos, toda a dimensão da fé que nos leva até ele. Então, isso exige de nós que somos seus seguidores, seus discípulos. A qualidade do nosso ser cristão depende desse conhecimento que nós temos de Cristo. Quanto menos conhecemos Cristo, menos saberemos o que significa ser cristão. Quanto mais conhecemos Cristo, mais nos aproximamos da vontade de Deus e mais conhecemos o mistério de Deus mesmo, porque Cristo é Deus, se não fosse Deus, não poderia nos salvar. E aqui eu diria, pode parecer pessimista o meu discurso inicial de que existem riscos que a gente pode projetar em Jesus, mas é impossível o acesso a esse conhecimento? Absolutamente não. O Espírito Santo age na nossa vida exatamente como o Espírito de acesso, porque é o Espírito de Cristo. Nós precisamos conhecer e aprofundar o seu mistério. Qual o conselho que a gente sempre dá? Escutar a Igreja e a Sagrada Escritura. Não se afastar jamais dos textos sagrados. São Jerônimo dizia, quem desconhece a Sagrada Escritura desconhece Cristo. Então, são duas fontes, e aqui que eu gostaria de chegar, Antonielli, que é uma coisa importantíssima. A gente ouve dizer de Cristo tudo e o contrário de tudo. Nós vivemos, eu digo sempre, nós vivemos num país que precisa de teologia, porque nós precisamos de um olhar crítico sobre a religião no nosso país, porque o nosso país, nosso povo é religioso. E muitas propostas são falsas propostas de cristianismo. São pseudo-teologias, são pseudo-cristologias, que apresentam uma visão deturpada do próprio Cristo. Então eu diria, como fazer para não correr este risco? Estar sempre atento às duas fontes, Sagrada Escritura e a tradição da Igreja. O que a Igreja disse nos séculos, de fundamentalmente sobre a pessoa e o mistério de Cristo. Jesus de Nazaré, o homem-Deus, né? Ou escutar os concílios, escutar a nossa profissão de fé, aquilo que nós dizemos de essencial da pessoa de Cristo, para que não fiquemos projetando em Cristo elementos que não passam de visões de grupos ou visões de interesse. A gente sempre tem esse risco, né, de fazer, eu digo sempre, Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. O pecado pode inverter essa ordem e a gente acabar criando um Deus ou um Cristo à nossa imagem, à nossa semelhança. A segurança que eu dou, escute a Igreja. Escute a Igreja, que escuta, por sua vez,
em todas as missas, em toda a liturgia oficial da igreja, o primeiro momento é a liturgia da palavra. Exatamente porque a própria igreja, por primeiro, não pode anunciar um Cristo inventado, tem que anunciar o Cristo das Sagradas Escrituras, o Cristo que nós recebemos na fé. E o senhor falando isso, então conhecer Jesus somente pelo que eu ouço ou por um romantismo religioso, muitas vezes é perigoso. É preciso eu estar atento à palavra de Deus, porque na palavra de Deus a gente tem as respostas para aquilo que a gente precisa, né, padre? Exatamente, porque para ter uma visão integral e não parcial de Cristo, e dizer que esta visão parcial é a única capaz de exprimir a totalidade do mistério de Cristo é muito perigoso, né? Ideologizar a pessoa de Cristo. Isso acontece com os grupos, às vezes, nós temos que tomar cuidado. Às vezes eu sou bastante crítico, porque eu acho que uma das funções da teologia é a função crítica dentro da própria igreja. Eu sou muito crítico da minha religião, exatamente por aqueles instrumentais que a ciência teológica nos dá, para evitar que nós façamos, de fato, uma projeção do mistério de Cristo. E para não perder de vista a totalidade deste mistério, né, desta pessoa, do Filho de Deus, nós precisamos estar sempre em profunda sintonia com aquilo que a igreja diz dele, a partir, sobretudo, dos estudos da Sagrada Escritura. Eu digo que nós podemos cair, sim, hoje, eu acredito, numa visão muito exageradamente pentecostal de Jesus. Aí se torna o meu Jesus, né? Eu falo às vezes para alguns grupos da igreja, vocês já perceberam que nunca existe nós nos cantos de vocês? Minha dor, meu problema, é sempre a primeira pessoa, quer dizer, nós somos capazes de olhar a nossa relação da alma com Deus, o plano da intimidade, perfeito, somos capazes de passar por um segundo passo da interação, de certa forma humana, entre pessoas, mas nós não somos capazes de construir uma cristologia ou a visão de um Cristo que ilumine política, que ilumine a minha visão de mundo, a minha visão de sociedade, né? Parece-me que é um Cristo reduzido a uma visão restrita de religião. Então isso é muito perigoso. Jesus veio para iluminar todas as realidades. Iluminar meu casamento, iluminar o meu trabalho, iluminar a cultura, iluminar a arte. E às vezes eu acho que nós caímos naquele Cristo íntimo, intimista. O intimismo é muito perigoso para a religião. Eu falo disso, existem outros riscos, porque quando foi o auge da chamada teologia da libertação, existia um outro risco. Eu estou dizendo, agora nós temos um outro risco ideológico. O padre é malhado por isso, mas é verdade, porque a gente acha que ideologia é só de um lado, né? Mas existem outras perspectivas hoje que são tão ideológicas quanto. Cai naquele Jesus milagreiro, o Jesus que está sempre ali para quebrar o meu galho, o Jesus que está sempre ali para fazer um milagre. Exatamente o próprio Jesus, por determinados momentos, entrou em crise e questionou as pessoas que queriam fazer dele um rei, exatamente porque não compreenderam, porque o milagre é dentro do discurso sobre o reino de Deus, ou seja, Jesus tem uma mensagem, Jesus tem um ensinamento, Jesus tem um elemento de totalidade, não é simplesmente para curar em si, mas essa cura depois nos coloca na perspectiva do segmento, né? Eu digo sempre, Jesus cura, e essas pessoas que encontram Jesus transformam suas vidas, pelo menos a minha. Eu não conseguiria entender hoje, compreender a minha vida sem Cristo. É essa luz que dá liga, ou que dá sentido para o conjunto da minha existência, né, da sua existência, da existência dos cristãos, até mesmo quando nós falamos dos santos, né? Tomar cuidado, o santo reflete sempre a luz de Cristo. Eu digo que o santo, comparado com a igreja, é uma imagem patrística, né? Lá do início do cristianismo. Os santos são a lua, a igreja é a lua, o sol é Cristo, né? Nós não podemos esquecer que o santo é por nós considerado santo porque viveu de tal modo o nível de elevação da sua união com Cristo, que essa pessoa resplandece para nós uma face desse mistério de Cristo, mas nenhum santo sozinho esgota toda essa riqueza do mistério de Cristo, né? São Maximiliano Maria Kolbe, por que nós dizemos que ele é santo? Porque ele conseguiu uma tal identificação com Cristo que nós podemos destacá-lo como membro da comunidade e dizer, olha, vamos segui-lo porque ele seguiu Cristo. O santo é um seguidor de Cristo que alcançou um tal nível de evolução, de identificação com Cristo,
que ganhe um destaque dentro da nossa comunidade. Aliás, o projeto de cada cristão, e eu não sei se eu vou lembrar depois, e você me desculpe, mas eu quero trazer aqui agora, o ideal de todo cristão é chegar ao fim da vida com a frase famosa de Paulo, né? Não consegui ainda, né? Mas não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Esse é o ideal cristão. E eu acho que é isso que nos faz conhecer Jesus também, não somente pelas Escrituras, mas da forma com que eu me aproximo dele, como eu caminho. Só que muitas vezes, padre, pra gente é muito difícil, eu falo pra gente porque nós somos humanos, né? E eu gosto muito de falar dessa humanidade, porque essa humanidade, ainda que me permite cair, eu tenho Deus comigo que me permite levantar, né? E aí, às vezes a gente não consegue caminhar conforme Jesus pede para nós, né? E talvez isso seja o mais importante. Talvez a gente só caminha como Jesus quer, se está ao meu bel prazer, se está acontecendo as coisas conforme eu vejo, se coisas grandiosas acontecem na minha vida. Eu rezava no começo, mas se tudo fosse muito grandioso na minha vida, como que eu ia perceber a presença de Jesus? A necessidade de Jesus. Talvez é a nossa humanidade que faz isso com a gente, né? Perceber que eu sou humano, que eu preciso de Deus. Certo. Sabe quando você estava fazendo a oração, eu prestei muita atenção quando fala do sofrimento. Por que o cristão reinterpreta e ressignifica o sofrimento? Não é porque o sofrimento seja bom em si, porque isso seria masoquismo. Uma certa espiritualidade do século 17 e 18 caiu na sua vertente ideológica no seguinte sentido, né? O sofrimento em si mesmo, ninguém gosta de sofrer. Mas qual é a ressignificação? Eu digo sempre para as pessoas quando eu vou no hospital, no Proncor, visitar os doentes, eu digo, não se esqueça, mesmo aqui acamado, você faça o seu oferecimento das suas dores, porque a sua dor unida ao mistério de Cristo crucificado, você agora está unido intimamente ao crucificado. Então, o seu sofrimento se torna redentor. Vejam, o sofrimento adquiriu uma característica redentora a partir do mistério da cruz. Porque a cruz é a resposta de Deus para o sofrimento, né? Não é um sofrimento de quem se cala ou de quem quer explicar o mistério do sofrimento, mas é o mistério de quem, abraçando esse sofrimento, faz de uma árvore da morte uma árvore da vida. Por isso, muitas vezes, a espiritualidade gosta de aproximar a cruz da ideia da árvore da vida. Numa árvore nós perdemos o caminho da vida, numa árvore nós a reencontramos. Então, o sentido que a gente dá para o sofrimento, eu digo, né, para aquelas senhoras, a senhora pode não estar nem falando na cama. O ministério do apostolado da oração, porque a senhora, como ninguém, está vivendo a união com Cristo crucificado. Então, a senhora tem um poder enorme de oração. Então, eu falo, reza pelos padres, reza pelo povo, reza pela igreja, porque mesmo a senhora não podendo nem se mover, a senhora continua com uma missão importante. E exatamente, todo doente, toda pessoa sofredora se une a uma parte desse mistério que é o mistério do sofrimento do Filho de Deus. E ali a gente ressignifica todo o sofrimento. Eu digo sempre, todas as horas de sofrimento, e a gente passa, né? O que dá significado e sentido ao nosso sofrimento é unir, isso é Paulo, unir o meu sofrimento ao sofrimento de Cristo. E o sofrimento de ninguém passa desapercebido ao Cristo. E para encerrar aqui, porque eu me empolgo mesmo, eu diria, Cristo, nós estamos acostumados na nossa espiritualidade a pensar Cristo que sofre por mim. Não está errado, perfeito. Por mim, Cristo sofre. Mas nós temos que dar um passo e entender que o mistério é mais amplo. Cristo sofre em mim. Quando estava no campo de concentração, teve um diálogo, né, entre judeus e cristãos. Vocês não esperem de mim agora uma descrição detalhada desse evento, mas no que ele é essencial para o nosso discurso de agora. Vendo uma fila de crianças que iam para os fornos crematórios, e quem estava na outra fila de adultos sabia. Um judeu muito revoltado, porque muitos judeus perderam a fé depois da experiência do Shoah, da trágica experiência, perguntou ao outro, né, ao cristão, não vejo sentido em crer esse Deus. Onde está? Onde está o teu Deus? Onde está esse Deus? Porque ele diz, eu não consigo mais crer, vendo essa situação. Aí ele disse que olhou, apontou para uma criança, uma menina, ali. Meu Deus está ali. Então, eu vejo,
sempre isso é mais do que um discurso retórico, é um discurso existencial muito forte. Nos momentos de maior sofrimento da minha experiência de vida, eu pude fazer essa experiência que eu digo que é quase uma experiência mística. O que aconteceu com Santa Rita? Santa Rita pediu tanto que ela pudesse, de algum modo, amenizar o sofrimento de Cristo, que qual foi a graça que ela recebeu? Ela recebeu o furo do espinho. E virou uma experiência mística que teve, inclusive, repercussões no corpo. Para ver como isso é forte, o desejo que ela tinha de se unir ao sofrimento de Cristo. E a graça foi permitida a ela. E dizem que quando teve a perfuração, né, que saiu sangue, que apareceu o estigma de Santa Rita, se sentiu um odor de rosas muito intenso em todo o convento, né, o mosteiro. Então isso para dizer, o nosso sofrimento, tudo na vida é ressignificado a partir de Cristo. E o sofrimento é uma dimensão que ganha. Então eu digo sempre para as pessoas que sofrem, Cristo não sofre só por mim, Ele sofre em mim, Ele participa da minha dor. Talvez a gente pode levar em consideração que Jesus é esse que está em mim, né? E talvez como que eu tenho trazido isso para mim, para a minha vida, levando em consideração tudo isso que o senhor falou hoje aqui para a gente, né? Será que eu tenho trazido um Cristo que é a minha imagem e semelhança? Será que é a própria pessoa do Cristo em mim que modifica quem eu sou, que transforma a minha vida, né? E que me faz uma pessoa melhor? Eu acredito que seja isso o principal papel. Padre, obrigada, viu? Agradeço mais uma vez a participação aqui com a gente. E agradeço a atenção de todos vocês, né, que nos acompanham pela TV, e é uma oportunidade que eu sempre tenho de vir aqui. Agradeço sempre a sua simpatia, que nos coloca assim, tão à vontade que a gente acaba se empolgando. Então, quando o padre vem, eu tenho vontade de fazer um programa de 2 horas, assim, se deixar a gente fica conversando. E logo vem novidade com o senhor aqui na TV Imaculada, né, padre? Estamos conversando, né? Tem uns passarinhos verdes por aí. Quem sabe vocês vão ver mais a carinha do padre Adriano Stevanelli aqui. Padre, obrigada, viu? Eu que agradeço mais uma vez. Vamos ver então agora, né, o nosso direito. Nós temos direito. Vamos ver agora então inciso 2 do artigo 5º da Constituição Federal. Vamos lá. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Inciso 2 do artigo 5º da Constituição Federal. Gente, olha só, tempinho em Campo Grande, parcialmente nublado, pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. Sabe quando o tempo fica muito seco, muito quente? Né? Geralmente chove, né? Então, aqui em Campo Grande, temperatura máxima de 31 e umidade entre 85 e 55. A umidade está, ó, top de linha. E vamos, né, quase encerrando nosso programa, ainda não, porque nós temos a nossa frase de hoje, que é de, mais uma vez, Santa Madre Teresa de Calcutá. Vamos ver. Não devemos permitir que alguém saia de nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Santa Madre Teresa de Calcutá. Eita frase, né? Temos que ser melhores por nós mesmos e pelos outros, né? A gente não pode permitir que alguém saia da nossa vida se não se sentir melhor. Se nós estamos fazendo isso, temos que rever o nosso caminho com Cristo aí. Gente, um beijo grande pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Amanhã nós voltamos com a nossa quarta-feira oracional. O Padre Juscelândio vai estar aqui com a gente para rezar com você e por você, tá bom? Beijo grande, Deus abençoe. Tchau, tchau. Eu gosto muito bem. Chega na piscina.